Olá, pessoal. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Mais um dia que o Senhor Ele já fez. Bom dia, Janete. Deus abençoe o seu dia, viu? Hoje estamos aí para mais um dia estudando a palavra de Deus. Mais um dia conhecendo um pouquinho mais do Evangelho de Cristo. Mais um dia para entender aquilo que Deus ele tem para nos entregar nessa manhã. Mais um dia para entender os propósitos do Pai em relação à nossa vida, né? Em relação ao nosso ser. Vamos orar e falar com Deus. Hoje eu estou um pouquinho rouca. Bora falar com Jesus. Já pega sua Bíblia, já pega seu lápis, seu marca-texto. Nós estamos chegando na trajetória final, né? Aí do livro de Mateus. Hoje nós vamos dar o 26 e o 27. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Nesta manhã nós queremos te dar graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estar chegando ao final, Pai, desse livro. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer por tamanha bondade, por tamanho privilégio que é estar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus eu oro pedindo para que o Senhor possa mesmo nos dar direcionamento e revelação da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para entregar sobre as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela minha vida, pela vida do meu irmão, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para fazer no nosso meio, que nós possamos ter o entendimento, Pai, daquilo que o Senhor fez na cruz, que nós possamos dar valor, Pai, àquilo que o Senhor um dia fez por nós. Pai amado, nos dê graça, nos dê amor, nos dê sabedoria e entendimento para permanecer na Tua palavra, para permanecer naquilo que o Senhor tem feito, falado conosco, em nome do Senhor Jesus. Aviva o nosso coração nessa manhã, aviva, Pai amado, a nossa mente, para que nós possamos ter disposição para estar na Tua presença, uma disposição para Te conhecer cada dia mais e mais. Deus, nós Te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade, Te rendemos graça, Pai, e dizemos, fica conosco, revela a Tua palavra, revela do Teu amor, e que esse entendimento, Pai, ele permaneça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jojo. Bom dia. Bom dia, Marcelinho. Miziu. Mais um dia que o Senhor já fez. Hoje nós vamos estudar. Bom dia, mamãe. Nós vamos estudar Mateus 26 e 27. Tô rouca. Falei demais ontem. Misericórdia. Bora lá. Pega aí sua Bíblia, abre sua Bíblia. A conspiração para matar Jesus. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, ele disse aos discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a alguns dias. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Grifa aí na sua Bíblia, a Páscoa é daqui a alguns dias. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O que significava a Páscoa? A Páscoa, ela era a comemoração da saída. Eles comemoravam a Páscoa porque eles tinham sido libertos do Egito. Então, o fato deles ter sido libertos, Deus ordenou que eles comemorassem a Páscoa. Era um dia para celebrar, para se alegrar e lembrar da onde eles tinham sido tirados. Então, era um dia de liberdade para eles, era um dia onde eles ofereciam ali sacrifícios por conta de comemorar essa saída que Deus tinha libertado eles da escravidão do Egito. Então, aqui, olha, a palavra fala que daqui a 2 dias o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus ele estava sendo entregue no dia de Páscoa. E o que isso significava? O dia que comemoravam a libertação para eles era o dia que Jesus ele iria morrer. E olha que legal, aqui a gente vê Jesus indo morrer no dia que eles celebravam uma liberdade. É justamente sobre isso, porque Jesus
ele não veio só tirar o povo de um lugar físico, né? O povo de Deus, eles tinham sido libertos do Egito, mas era um lugar físico. Eles foram libertos de um lugar físico para uma liberdade física. Porém, aqui Jesus está sendo entregue para que agora eles tenham uma liberdade espiritual, uma liberdade além da física, né? É a liberdade dos pecados, a gente está sendo liberto do pecado, sendo liberto do juízo, da morte. Então, Jesus ele vai ser entregue no dia da Páscoa. O dia de comemorar a liberdade, Jesus está sendo entregue, mas é para celebrar também essa liberdade que nós alcançamos por meio de Cristo. Aí vai continuar no versículo 3. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Ok. Versículo 6. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher encontrou um frasco de alabastro contendo perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Olha o que essa mulher faz. Essa mulher ela pega um perfume, um frasco de alabastro, era um perfume caro, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados com aquela mulher. Que desperdício, disseram eles. O perfume poderia ter sido vendido por um preço alto e dinheiro dado aos pobres. Olha alguém aqui querendo dar preço para aquilo que aquela mulher estava oferecendo diante de Deus. E isso acontece até nos dias de hoje. Tem muitas pessoas querendo dizer a forma como você tem que adorar a Deus, como você tem que adorar a Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você está entregando o seu tudo, se você está entregando o seu muito, não permita que o outro fale, para que você está jejuando esse tanto? Para que você está orando esse tanto? Por que você passa tantas horas na igreja? Por que você passa tantas horas aí de joelho, adorando a Deus? Tem muitas pessoas dizendo com indignação, por que você está fazendo isso dessa forma? Tem gente falando assim, olha, para de ficar entregando perfume caro. Por que você não pega esse tempo que você está tendo e vai visitar os pobres? Por que você não pega esse tempo que você está passando aí de oração, de adoração e vai visitar alguém? Por que você não vai participar de uma festa? Tem muita gente querendo dizer o estilo que você tem que adorar. Eu quero te falar uma coisa. Aquela mulher, ela estava guardando aquele perfume. Um vidro de alabastro, aquele perfume, ele era passado no corpo da mulher antes do casamento. Ou seja, aquela mulher guardou aquele perfume e ela entrega o perfume do dia do casamento, porque era um perfume caro, não era um perfume que se comprava do dia para a noite, e ela entendeu que ela estava diante do noivo dela. Ela entendeu que ela estava diante de alguém que era importante, alguém que era superior ao marido terreno, alguém que era um noivo eterno, e aquela mulher derrama aquele óleo sobre a cabeça de Jesus, aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, reconhecendo e falando, Cristo, eu te reconheço como meu noivo. Você é digno do meu muito. Você tem falado isso para Deus? Deus, você é digno do meu muito. Você é digno daquilo que eu tenho guardado como preciosidade. Porque os discípulos vão dizer que com indignação, por que vende esse perfume e dá para os pobres? Pega isso e faz isso. Tem gente querendo falar com você o que você vai fazer com o seu estilo de adoração. Não permita, tenha sua intimidade com Deus, tenha sua vida de oração com o Senhor, tenha o seu tempo na palavra e tempo de qualidade. Leia o texto 3 vezes e pergunta para o texto assim, o que você está querendo me dizer, texto? O que você está querendo me dizer em relação a isso aqui que eu estou lendo? Me traga discernimento. Gente, tem pessoas querendo colocar rótulo na sua vida. Quando Jesus fala assim, entrega tudo que você tem da forma que você entende. Nós vemos nos evangelhos uma passagem que vai dizer acerca de uma oferta. Uma mulher que ofertou o seu muito. Num tempo onde eles estavam entregando a oferta, houve uma viúva que pegou algumas moedinhas e ela entregou e depositou diante do altar. Muitos olhando aquela oferta podem ter dito assim, nossa, mas ela está entregando moeda para Deus. Mas a palavra diz que aquela mulher entregou tudo que ela tinha. E ali a oferta dela ela é agradável diante de Deus, porque diante do entendimento dela, ela entregou
tudo que ela tinha. Eu não sei se você hoje, igual talvez você pode achar que Deus, ele vai se agradar mais de uma pessoa que tem teologia do que de você. Você pode achar que Deus agrada mais de um ministro de louvor que canta lindamente do que você que é desafinado. Mas eu quero te falar, quando nós entregamos o nosso tudo, a nossa oferta ela é aceita diante de Deus. O fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel e não ter aceitado a oferta de Caim foi porque Abel tirou a primícia ali da sua terra, tirou os primeiros frutos, aquilo que era bom. Ele olhou assim, esse fruto não está machucado, esse está machucado, esse eu entrego para Deus, esse eu não vou dar. Olha, essa planta aqui, olha, tá melhor do que essa. Ele começa a comparar e falar assim, eu vou entregar o melhor a Deus. E aí, Caim, ele fala assim, eu vou tirar aqui o que é bom, da gordura, daquilo que ele estava produzindo, dos animais que ele cuidava. Ele falou assim, aquilo que restou, aquilo que sobrou, o resto eu vou entregar a Deus. E eu quero te falar uma coisa, meu querido. Deus, ele não depende do nosso resto, mas Deus, ele se agrada do nosso muito. Escreve isso, coloca isso hoje em prática na sua vida. Deus, ele não depende de resto, mas ele se agrada de todo o seu muito. Eu vou escrever porque eu vou postar isso depois. Deus não se agrada. Deus não depende de resto. Porém, ele se agrada do seu muito. Por quê? Porque ele entende que você está entregando tudo. Ele entende que você não está ficando com nada para você. Aquela mulher, na hora que ela derrama ali o perfume sobre Jesus, ela estava ungindo o corpo de Jesus, preparando o corpo dele para a morte. E ela fala assim, eu te reconheço como meu noivo. Aquilo que eu estava guardando para o dia do meu casamento, eu entrego aqui agora, porque eu reconheço você, Jesus. Eu reconheço você como meu muito e eu te entrego tudo que eu tenho. E ali, aquele povo indignado, olha, por que você não vendeu isso e deu pro pobre? Para de ficar falando também o que seu irmão deve fazer com o perfume dele. Jesus, sabendo do que eles falavam, disse, por que vocês criticam essa mulher por ter feito algo tão bom a mim? Jesus reconhece que aquela mulher fez algo bom. Jesus não está reconhecendo que ela só agradou ele. Jesus está falando, ela fez algo bom para mim. Ou seja, meu corpo precisava passar por isso. O meu corpo precisava receber esse perfume. Vocês sempre terão os pobres no meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume para mim a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. É o que a gente está fazendo hoje. Hoje nós estamos lembrando dessa mulher. Investe a frase. Amém. Aquela mulher, ela fez um ato que está sendo lembrado até hoje. Hoje nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos lembrando do dia que Jesus ele foi crucificado e nós estamos dizendo, aquela mulher, ela cometeu um ato lindo, ela fez um ato lindo, ela é lembrada por conta que ela entregou o seu muito a Deus. E Jesus está falando assim, por que vocês estão questionando ela? Não sabe que os pobres vocês sempre terão entre vocês? Agora a mim, eu estou indo. O pobre sempre vai ter no meio de vocês, mas Jesus só passou pela terra naquele momento. E aquela mulher, ela preparou o corpo de Cristo para o sepultamento. E Jesus está falando acerca da morte dele, gente. E o povo não atina, o povo não se liga, não percebe. E muitos ainda acham que Jesus, ele não iria morrer, ele não iria se entregar diante dos feitos que ele tinha feito. Mas Jesus aqui já começa a falar, olha, eu vou morrer. A Páscoa está se aproximando. Daqui a 2 dias, eles vão me entregar para ser crucificado. Né? E aqueles homens, eles não percebem. Bom dia, Bel. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou, quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? Olha aqui. Não foi aquele povo que virou para um dos discípulos de Jesus e falou assim, olha, eu te pago para poder entregar se foi ele. Mas aquele discípulo, ele saiu, bom dia Michel, ele saiu e ele foi perguntar, quanto que vocês vão me pagar se eu entregar o corpo de Jesus? E eles disseram, 30 moedas de prata. E naquele momento em diante, Judas
começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus. Era algo que parecia bom. Aos olhos de Judas, 30 moedas de prata era algo maravilhoso. Era algo que, tipo, olha, me seduz, me compra. Gente, 30 moedas de prata para ele devia ser uma coisa muito grande. A gente vai ver aqui no restante do capítulo que ele vai comprar, aqueles soldados, eles vão comprar um campo grande, onde futuramente se torna um cemitério com o dinheiro das 30 moedas. Ou seja, era um dinheiro que era muito, era algo bom, é algo que parecia bom. Só que Judas, ele não sabe o que está aguardando ele. Eu quero te falar, meu irmão, tem muitas ofertas, tem muitas propostas, tem muitas portas abertas, tem muitos contratos para você assinar que parece ser bom, mas no final vai te levar à morte, no final vai te levar ao arrependimento. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para você olhar com quem você faz alianças, olhar as portas que você tem entrado, porque a princípio parece ser bom. Quero contar para vocês. Eu falei aqui, vocês que a maioria das pessoas que estão aqui tem me acompanhado desde o início, quando eu comecei a fazer as lives. Eu quero falar pra vocês, todos os dias, não posso dizer que é todos os dias que eu vou falar que eu tô mentindo, mas sempre tem chegado pra mim portas, oportunidades. Pessoas que falam comigo assim: olha, Raira, nós vimos o seu perfil, gostamos do seu perfil, você acha legal traduzir trechos de filme, de histórias e postar no seu Instagram? E você vai começar a ganhar em dólar de acordo com a visualização que você tiver. Aí eu falei: não quero. Teve uma agência de modelo que me chamou: olha, gostei muito de você, gostei do seu perfil, gostei da sua pessoa, você é uma pessoa que a gente procura, você quer trabalhar com a gente na agência de modelo? E ali tinha roupa, spa, cabelo, unha, depilação, tudo, um pacote completo. É algo que parece bom, é algo que aos meus olhos, gente, é vistoso. Nesses últimos dias também, uma editora me procurou para falar assim: Raira, você quer fazer parte do nosso devocional? Nós vimos o seu perfil e você é uma pessoa que tem traços, você cumpre alguns requisitos das pessoas que nós procuramos. Você quer escrever esse devocional com a gente? Gente, para mim parece ser ótimo. Ela me ofereceu publicar um livro. Um livro com café, coquetel de lançamento, uma coisa linda. Na hora que eu escutei a proposta, eu falei: Deus, eu quero. Quando eu escutei a proposta da agência de modelo, eu falei: Deus, eu quero. E eu lembro que eu perguntei para Cacau, perguntei para o pastor e falei: gente, o que vocês acham? Era uma ótima oportunidade para eu ter roupa bonitinha para aparecer na live todos os dias. Só que nem sempre aquilo que é bom aos nossos olhos é o que Deus tem preparado para nós. Aos meus olhos parece bom ganhar dólar. Eu já estou publicando Reels mesmo. Qual que é a diferença de eu publicar um Reels e ganhar dinheiro e publicar um Reels e não ganhar dinheiro? A diferença tá que o dinheiro vai chegar na minha conta. Qual que é a diferença de eu publicar um livro e não publicar um livro? Eu vou ter dinheiro com esse livro. A agência de modelo, eles são caça-talentos. Era uma oportunidade de eu crescer e fazer assim, ó. Tá aí pregada na porta, na traseira de ônibus. Chegando no shopping e ver o outdoor da Raira lá. É uma modelo, uma menina que tá aí na propaganda. Gente, é tudo que é vistoso aos olhos. Porém, nem tudo que é vistoso aos nossos olhos é o que Deus tem separado para nós. Eu, com muita dor, porque eu sou uma pessoa que gosta de ser vista, a fama, ela me atrai. O ser conhecido é algo que mexe comigo. Foi difícil para mim. Foi difícil para mim. Eu tô falando aqui pra vocês depois que já passou. Mas quando chega uma proposta pra mim, eu me pergunto e falo assim: Deus, eu posso entrar? Posso? Me deixa, Deus, me deixa. Yes! Deixa eu entrar, deixa eu participar disso. E não é o caminho que Deus tem pra mim. Cada um vai ser tentado nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, nas suas próprias delícias. Eu falei não para aquilo que era desejável aos meus olhos. Judas... Por que Judas ele foi procurar dinheiro? Nos outros evangelhos, nós vamos ver que quem ficava com a bolsa de dinheiro de Jesus era Judas. E a palavra fala que ele roubava da bolsa de Jesus. Ou seja, o dinheiro mexia com Judas. E Judas vai ali e ele pergunta: quanto que vocês vão me pagar? Era algo que estava consumido, enraizado no coração dele. Você não vai ser tentado diante daquilo que não te seduz.
mas você vai ser tentado naquilo que você acha brilhante aos olhos. Eu queria. A moça, ela propôs lançar o meu livro em março. Olha aí, gente, janeiro, fevereiro, março. Lançar um livro. É o que é bom. É o que é vistoso aos meus olhos. Eu gosto disso. Mas não era a porta que Deus tinha para mim. Eu preciso orar e eu preciso entender o que o Senhor ele tem preparado para que eu não entre em porta errada. Nem sempre aquilo que é vistoso aos seus olhos é o que Deus tem preparado para você. Vamos continuar o versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparamos a refeição da Páscoa? E ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem e diga: o mestre diz, meu tempo chegou, e eu comerei em casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus havia instruído, e ali prepararam uma refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estando à mesa com os discípulos, com os 12, enquanto comia, ele disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Gente, eu tô falando baixinho porque a minha voz começou a ficar ruim, minha garganta tá ruim, tá dando pra vocês escutar de boa? Tá tranquilo? Nós estamos lá no versículo 20. Muitos aflitos, eles protestaram uns com os outros: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer pão na mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer como as Escrituras declaram há muito tempo. Beleza, obrigada. Mas terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Jesus não diz nem que sim e nem que não. Mas, olha, ele falou assim: olha, aquele que tocar aquele que comeu na mesma tigela que eu, ou aquele que tocar junto a mim na tigela, esse vai ser aquele que me trair. E os discípulos ainda continuam questionando: será que sou eu? Será que sou eu? E Judas também fala: também não serei eu. Enquanto Jesus tomou o pão e abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comem, porque este é o meu corpo. Ele estava se referindo aos sucos, que era símbolo do sangue, o pão, que era símbolo do corpo. Então tomou o cálice, o vinho, agradeceu e depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdão dos pecados. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês eu beberei o vinho no nosso reino, o reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Outros evangelhos, como Marcos e Lucas, vai dizer que quando Jesus ele fala isso, ele fala assim: olha, e tomou e bebeu do cálice e comeu do pão, deu graças e falou assim: fazei isso toda vez que fizerdes em memória de mim. Quando Jesus estava falando, hoje a gente fala que a ceia é um memorial da morte de Cristo. A gente participa da ceia. Para quem não sabe, a ceia na igreja é aquele suquinho que dá, é o pãozinho, e a gente faz aquilo para lembrar dessa morte de Jesus. Só que quando Jesus fala assim: fazei isso em memória de mim, façam isso para lembrar de mim, ele não estava se referindo ao ato da ceia, mas ele estava se referindo ao ato de partir o pão. Toda vez que nós partimos o pão, nós lembramos do sacrifício que Jesus ele fez por mim. Isso tem que estar encravado no meu coração e no seu coração, que nós precisamos dar sequência no que Jesus fez, o partir o pão, o compartilhar com o nosso próximo. Disso se trata a lembrança de Jesus. Jesus não estava falando assim: olha, toda vez que vocês tomarem a ceia, vocês vão lembrar de mim. Isso acontece quando nós tomamos a ceia, nós lembramos do que Jesus fez, porque é sangue e corpo dele.
Porém, o fazer isso em memória de mim era o partir o pão. Toda vez que nós partimos o pão, entregamos ao nosso irmão e falamos assim, olha, Gabi, eu tô te entregando aqui um pedacinho do pão, eu tô cuidando de você, eu tô lembrando que Cristo fez por mim, eu reconheço que Ele morreu por mim, que Ele se entregou por mim, e hoje, Gabi, eu parto o pão que eu tenho com você, porque o que eu tenho é de igual modo. Nós somos parte do mesmo corpo. Se você precisa de um pedaço de pão, eu quero partir e entregar a você. É isso que simboliza o partir do pão. Façam isso em memória de mim. E eu creio que toda vez que a gente toma o cálice, a gente come ali do pão, a gente está comendo parte de Cristo, não o Cristo natural, mas em memória, e por conta da nossa fé, nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertos. Então toda vez que alguém toma do cálice e bebe e come do pão, é de fato curado, porque pela fé, sabe? Não pelo símbolo, mas pela fé que você está tendo, que aquele sangue, ele está purificando a sua vida. E aí ele continua, ele foi para o Monte das Oliveiras e ele vai falar assim, olha, no caminho, Jesus disse, esta noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Deixa eu ver onde está isso, gente, para a gente colocar aqui a referência. Deus ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Zacarias 13:7, para aqueles que gostam de anotar, eu gosto de anotar. Zacarias 13:7. Então aqui se cumpriu Zacarias 13:7. E aí a gente vê Mateus, ele do início ao fim, ele trazendo essas referências de quando a profecia ela estava sendo cumprida. Por quê? Porque ele era judeu e ele traz essa lembrança de que ele faz questão de provar para aquele povo que Cristo ele veio como Messias, ele era o Cristo esperado, ele cumpriu tudo aquilo que os profetas tinham falado acerca do Messias. E aí vai continuar lá no 32. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. E Pedro declarou, pode ser que todos os outros o abandone, mas eu jamais o abandonarei. Outra vez, né, Pedro ele dá o discurso dele, Pedro faz o discurso dele. Pedro sempre é o mais ousado, é o mais para frente, e ele sempre tá ali dando um pitaco dele com relação a Jesus. E Jesus respondeu para ele, eu lhes digo a verdade, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Eu quero ir com vocês, lá pro versículo, deixa eu ver. Vamos lá pro versículo 58, deixa eu ver. Vou dar só um pulinho aqui para a gente poder entender. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar no pátio do sumo. Vou ter que ler, eu não vou saber. Mas eu queria ir para aquela parte onde Pedro nega. E eu falo que ali cumpre o que está dizendo aqui no versículo 35. Porque Pedro ele vai negar. Eu volto quando eu chegar lá, tá? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Sente-se aqui mesmo enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, né, que é Pedro, Tiago e João. Começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigiem comigo. Gente, eu quero trazer para vocês uma lembrança, grifa isso na sua Bíblia. E ele começou a ficar triste e angustiado. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Gente, olha a declaração de Jesus aqui. A declaração de Jesus aqui está de uma pessoa completamente aflita, desesperada, doida. Meu Deus, eu tô triste. E aí eu quero te falar que se Jesus ele teve esse momento,
nós também passamos por momentos semelhantes. Então não se julgue, não entre numa linha de falar assim: nossa, eu não posso me ficar deprimido, eu não posso ficar aqui angustiado, porque Jesus ele também passou por esse momento. Mas eu não gostaria que você permanecesse no lugar da angústia, permanecesse no lugar da depressão. Elias ele passou por um momento de depressão. Elias falou assim: Deus, eu quero morrer. Essa mulher tá me perseguindo, eu não aguento mais isso que eu tô passando, eu quero morrer. Tem gente hoje falando assim: eu quero morrer, eu não aguento mais viver, me tira desse lugar porque eu não aguento mais. Eu quero te falar, faz parte do sentimento do ser humano quando ele é submetido a um lugar de muita pressão, um lugar de muito apertamento, de confinamento, de atrito, de choque. Ele começa a ficar aflito. E eu quero te falar que Jesus aqui ele começou a ficar triste, mas Jesus não fica triste pelo fato de saber que ele vai morrer. Jesus não fica triste pelo fato dele passar pela cruz, pela dor dele. Mas Jesus ele fica triste porque naquele momento ele tem ciência que ele vai se separar do Pai. Alguém que estava com Deus desde a criação. Ei, Deus. Vou segurar, tá? Segurar. Alguém que estava com Deus desde a criação, porque lá na criação Deus vira e fala assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Olha, vamos criar. Jesus, ele estava com Deus desde a criação. Ele passa ali vendo o homem pecar, ele vê os profetas sendo levantados, ele vê Jó permanecendo firme, ele vê Elias, Eliseu operando milagres, ressuscitando, ele vê todos os reinos passando, ele vê o povo sendo liberto do Egito. Jesus, ele estava com Deus desde o início, ele é Deus desde o início, e naquele momento ele fala assim: Pai, não me larga, nós nunca fomos separados, meu Jesus. Ah, Pai, oh, Jesus, muito obrigado, porque isso é forte. Ei, Deus. Gente, vocês têm noção disso? Ele separou do Pai por amor a mim, por amor a você. A presença de Deus, ela é real aqui. Ei, Jesus. Ixi, levanta lá, bacia. Levanta lá, bacia. Muito obrigado, Jesus. Jesus, ele fica aflito. Jesus, ele fica triste, ele fica angustiado, ele fica deprimido, porque ele fala assim: eu nunca me separei do meu Pai. E agora, por amor a vocês, eu vou me separar do meu Pai. Obrigado, Jesus. Gente, meu coração tá assim, canta lá, só tem revelação disso quem é filho. Só consegue entender esse momento aquele que é filho. Eu quero te falar, meu irmão, as circunstâncias da vida, ela pode te levar para um lugar de depressão, ela pode te levar para um lugar de angústia, ela pode te levar para um lugar onde você vai falar assim: não tô aguentando mais viver. Mas algo que traz tristeza ao nosso coração é saber que nós vamos ser separados eternamente do Pai. Você tem que chorar, você tem que lamentar, você tem que ficar deprimido quando você lembrar que você cometeu um pecado e que você está sendo separado de Jesus, que você está sendo separado do seu Pai. É aí que nós temos que ficar deprimido, angustiado, desesperado, louco, falando assim: Pai, eu preciso voltar de volta. Jesus, ele ficou triste por conta disso, gente. Jesus, ele não estava importando com o que iriam falar dele. Jesus não estava importando com a coroa de espinho que iriam colocar sobre a cabeça dele. Mas Jesus, naquele momento, está falando assim: como assim, Deus? Como assim, papai? Como assim nós vamos separar agora? Nós nunca vivemos isso. Desde quando você me colocou no ventre de Maria, você estava comigo. Quando eu estava no templo ensinando, você estava comigo, porque ele vira para os pais. Maria, quando vê que Jesus ele tinha sido perdido, ela volta e fala assim: Jesus, onde você estava? Ele vira para ela e falou assim: olha, mulher, você não sabia que eu deveria estar cumprindo a vontade do meu Pai.
Jesus mesmo criança ali com cerca de 12 anos, ele sabia que ele tinha que fazer a vontade do pai dele. Ele sabia que Deus era pai porque Deus estava com ele. E aqui ele vira e fala assim, não acredito, pai. Eu não acredito que você vai me deixar. E ali ele fica triste. E ele falou com os discípulos, olha, vigia comigo, ora comigo porque eu tô triste, eu tô angustiado. Eu quero te falar que assim como Jesus, ele teve a necessidade de amigos perto dele. Nós também temos necessidade de amigos perto de nós. E Jesus não estava falando assim, olha, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão, ele orou e falou assim, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus reconhece que a vontade de Deus era superior à dele. Ele reconhece, olha pai, eu gostaria que você não me deixasse, eu gostaria de não passar por isso aqui, mas se possível for, pai, faz isso, mas eu quero que cumpra a sua vontade, eu quero que a sua vontade seja estabelecida. Depois ele voltou, encontrou seus discípulos dormindo e falou, vocês não puderam vigiar comigo, nem sequer por 1 hora? Disse Pedro, vigiem e orem, porque não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que quer dizer essa palavra? Olha, todo mundo acha que essa passagem está falando assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne cai em pecado. Não é que a carne cai em pecado, não. A interpretação dessa passagem quer dizer que o espírito está pronto pelo mais de Deus. A sua carne, você que está me ouvindo agora, o seu espírito está falando assim, Raira, fala mais, eu quero ser alimentado, eu preciso dessa palavra. Mas a sua carne fala assim, sai da live, vão dormir, vão comer, vão fazer o café, vão embora, vão passear. A nossa carne, ela é fraca para ficar diante das coisas do Espírito. A nossa carne não consegue suportar. Começa a orar. Quando dá 30 minutos de oração, a sua carne começa a gritar, pelo amor de Deus, levanta. Pelo amor de Deus, para de ficar de joelho. A sua carne não dá conta. Não significa que a sua carne é fraca e por isso você cai no pecado. Não é isso. Tem gente que interpreta dessa forma, mas aqui a palavra está falando o seguinte, o espírito está pronto para viver as coisas do espírito, mas a carne não consegue orar, mas a carne não consegue jejuar, mas a carne não consegue ler Bíblia, por isso que você tem que matar ela, porque a carne não pode falar por você. 42. Então, os deixou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos seus discípulos e disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Olha, a gente vê Jesus, ele subindo diante de Deus 3 vezes e a Bíblia fala que ele pediu as mesmas coisas. Se Jesus ali naquele momento, sendo Deus, ele pede para o Pai as mesmas coisas. A gente tem uma dificuldade de pedir hoje A para Deus, amanhã a gente pede B. Deus, hoje eu quero um copo, amanhã eu quero um carro. Hoje eu quero um computador, amanhã eu quero um celular. Sabe? A gente precisa manter uma constância diante de Jesus, diante de Deus. Jesus, ele permaneceu ali por 3 vezes e por 3 vezes ele pediu a mesma coisa para o Pai. E por que eu e você pedimos algo para Deus hoje e amanhã nós pedimos outra coisa? Nós não permanecemos naquilo que queremos. Jesus sobe, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível for, ele tá falando assim, papai, olha, se você tiver um outro plano, se tiver um outro meio da gente salvar a humanidade sem que eu morra, sem que a gente se separe, por favor, faça. Deus, eu não quero separar de você, Pai, eu não quero ficar longe de você. Se tem outro plano, executa esse outro plano. É isso que ele está dizendo. E aí acontece que então Jesus estava ainda falando. Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinha sido enviado pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Ali Judas entregou Jesus. Jesus disse,
amigo, faça de uma vez o que você veio fazer. Então os agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada, Pedro, outro evangelho vai dizer que é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Quero pontuar aqui porque nesse trecho tem muita coisa pra gente aprender. Olha o que ele fala. Judas chega, beija Jesus, e Jesus fala com ele assim: amigo, faça o que você veio fazer. Agora eu quero trazer a sua lembrança. Vocês vão lembrar, aqueles que estavam comigo quando a gente estudou Mateus ali para trás, que Jesus começa a falar acerca da sua morte, e Pedro vira para ele e fala assim: eu nunca vou te deixar morrer, mestre. Isso nunca vai acontecer com você. E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, sai de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Porque Pedro estava querendo que Jesus fosse impedido de cumprir aquilo que ele foi chamado para poder fazer. Agora Judas, aquele que traiu Jesus, vem e fala com ele assim, beija o rosto dele, e Jesus vira para Judas e fala assim: amigo, faça o que você veio fazer. Pedro fala que Jesus não ia morrer, que ele iria defender Jesus, custe o que custar. E Jesus fala com ele assim, ó, afasta de mim, Satanás. Porque Pedro estava afastando Jesus de cumprir o chamado. Pedro queria que Jesus não cumprisse o propósito dele na terra. Agora Jesus chama Judas de amigo. Amigo, faça o que você tem que fazer. Ou seja, cumpra o seu papel na escritura, porque é necessário que eu cumpra o meu propósito. Ele chama de amigo aquele que ajuda ele a cumprir o propósito, mas ele chama de Satanás aquele que afasta ele de cumprir o propósito. Eu quero te falar a mesma coisa. Tem amigo caminhando do seu lado falando assim: não precisa jejuar isso tanto não precisa falar isso não, faz isso, não, uma mentira só não tem problema não, é melhor você falar essa mentira agora do que você ficar mal com essa pessoa, é melhor você falar essa mentira do que ficar mal com seu chefe, perder seu emprego. Fala essa mentira, é melhor ficar com essa mentira e poder sair pra festa do que falar a verdade e sua mãe não deixar. Tem Satanás andando do seu lado falando assim: peca, afasta do propósito. Mas tem Judas do seu lado falando assim: batendo na sua cara, para de ser um mentiroso. Pessoas passando palavra dura e falando assim: vou beijar seu rosto aqui, pra você cumprir seu propósito. Tem gente que bate na sua cara e fala assim: para de mentir, velho. Para de falar mentira. Tem gente que te chama num canto e fala assim: você é filho do diabo, porque você tá falando mentira. Gente, ser chamado de filho do diabo, ser chamado de filho do diabo é algo difícil de escutar. Mas João 8,44 vai dizer: tem de vós o diabo como pai. Ele é o pai da mentira, porque ele nunca se firmou na verdade. Aqueles que falam mentira, queira você sim, queira você não, eu vou dar um beijo no seu rosto agora e vou dizer: você é filho do diabo, porque eu preciso te ajudar a cumprir o seu propósito. Quem fala mentira é filho do diabo, não encontra a verdade nele, porque é o diabo que mente desde o princípio e não acha que uma mentirinha, ela não tem problema, porque mentirinha te leva pro inferno da mesma forma que quem mata, que quem rouba, que quem adultera, que quem fornica. Mentira é de igual modo. Fofoca é de igual modo. Eu quero dar um beijo no seu rosto e falar assim: filho, para. Quero ser seu amigo hoje. E não quero passar a mão na sua cabeça e falar assim: que linda a sua vida. Nossa, que perfeito que você é. Não, tá tudo bem, não tem problema não. Só uma mentirinha, não tem problema. Era pra evitar um dano maior. A gente fala mentira pra evitar problema. Para. Do contrário, você é filho de Satanás. Se quiser sair da live, não tem problema não. Eu tenho que te falar a verdade. Se não gostou também, questiona com meu pai, porque a palavra tá lá e é dele. E aí continua. Aí quando ele chama Judas de amigo, que é algo bem contraditório, porque naquele ponto eu pelo menos não vejo Judas sendo amigo, mas eu vejo Judas ajudando Jesus a cumprir o propósito. E aí fala que os soldados chegaram, prenderam, e ali Pedro pega uma espada e corta a orelha de um do sumo sacerdote. Deixa eu só buscar uma coisa aqui. Eu quero trazer... Olha, para que o indivíduo se tornasse sacerdote,
era necessário, dentre outras tarefas, tornar-se servo do sumo sacerdote por um período de pelo menos 5 anos. No ritual de consagração ao sacerdote, era molhada a ponta direita da orelha da pessoa com o sangue do holocausto. Isso aqui eu acho muito tremendo, porque nesse evangelho não vai falar, mas eu acho que em Lucas vai contar detalhes. Pedro arranca a orelha de Malco. E quando ele corta a orelha de Malco, eu imagino que Malco, gente, deve ter ficado entristecido, porque Malco, ele era sumo sacerdote. E naquela época, para você se tornar sacerdote, você tinha que caminhar com o sumo sacerdote, ser sumo sacerdote, um período acompanhando ali o sacerdote, e no dia da consagração, eles molhavam a ponta direita da pessoa com sangue e colocava, passava na orelha do sacerdote. Assim era feito o ritual do sacerdote. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Imagina para aquele sumo sacerdote no momento que ele teve a sua orelha cortada. Gente, o sonho daquele cara foi por água abaixo. Talvez ele estava a ponto ali de se tornar sacerdote. Talvez ele estava na metade do caminho, mas ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha estudado as escrituras, ele tinha feito todo um processo para ser sacerdote. Aí ele tem o seu sonho cortado naquele momento. Em outros evangelhos vai falar que Jesus pega a orelha de Malco e cola no lugar. Jesus sendo traído, Jesus sendo levado para a morte. Vou ler para vocês anotarem aí a referência. Jesus cola a orelha de Malco. Onde que tá? Eu acho que é em João 8, deixa eu ver aqui. João 18. Não, vamos ver aqui. Simão Pedro tinha uma espada, desembainhou, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Reação de Jesus em defesa do reino. Aí lá em Lucas vai falar que, respondendo Jesus, disse: deixa-os, basta-o, e tocando-lhe a orelha, o curou. Gente, olha aqui Jesus restaurando o sonho de uma pessoa. Lucas 22, 51, tá? Onde está essa referência. Jesus, ele estava indo para a morte, eles tinham pegado Jesus pega a orelha de Malco e fala assim, vou colocar no lugar para você, viu, filho? O seu sonho vai ser restaurado. Você não vai deixar de ser consagrado sacerdote por conta disso não, tá? E, gente, olha que coisa mais linda. Jesus preocupando com alguém que foi ferido enquanto ele estava sendo preso. Alguém que foi para bater em Jesus. Jesus fala assim, eu restauro o seu sonho. Eu não sei qual que foi a sua orelha cortada, mas Jesus, ele é especialista em colar orelha. Jesus, ele é especialista em tornar sonho real. Ele é especialista em fazer tudo novo de novo. Ele reconstrói o seu sonho, independente da sua idade, independente da sua posição financeira, social, onde você foi colocado. Deus restaura sonhos. Independente de quem cortou, pode ter chegado alguém e falou assim, olha, você não vai dar em nada, você é um péssimo vendedor, você é um péssimo lavador de carro, você não serve pra nada, você não vai dar em nada, sua empresa é quebrada. Jesus, ele pode falar assim, opa, eu colo a sua orelha, filho, eu colo a sua orelha. Jesus, ele tem esse poder para fazer isso. Naquele momento, Malco, o sumo sacerdote, ele teve a sua orelha cortada. Mas Jesus falou assim, Malco, toma aqui sua orelha, filho. Você tá me levando para a morte, mas eu restauro os seus sonhos. Não tem sonhos para Jesus que ele não queira restaurar. Não tem plano que foi cortado por uma pessoa de fora que Jesus, ele não queira restaurar. Jesus é aquele que trabalha em favor daqueles que o amam, daqueles que o temem e livra-os da morte, livra-os de qualquer levante. Você está entendendo? Essa é a tradução dessa passagem. Um homem foi matar Jesus. Pedro corta a orelha dele e ali Jesus cola a orelha e fala assim, opa, você vai ser consagrado. Então, Jesus volta e fala assim, guarde a espada, disse Jesus. O que usam espada morrerão pela espada. Vocês não percebem que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpriria a escritura, que descrevem que é necessário que isso aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão, por acaso sou
Sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com pedaços de espada e pedaço de pau? Por que não me prendam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpra as palavras dos profetas, registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos abandonaram e fugiram Jesus. Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estava reunido mestres da lei, líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar no pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou com os guardas e esperou para ver o que acontecia. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentaram encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Ou seja, eles prenderam Jesus, porém eles não tinham uma defesa a qual eles levariam para poder prender e matar Jesus, né? Condená-lo à morte. Mas eles começam a procurar. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram 2 homens que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruir em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você vai responder essa acusação? O que quer dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. Gente, isso ensina tanto pra gente. Jesus estava diante de um monte de gente questionando acerca do que ele tinha falado, do que ele não tinha falado. Pessoas procurando motivos para levá-lo à morte, para o acusá-lo. E Jesus não fala nada. Ele não responde nada. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome de Deus vivo que diga se é Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, vindo sobre a nuvem nos céus. Aleluia. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram: é blasfêmia. Qual é o veredito? Porque ele estava falando que ele iria se assentar à direita de Deus, né? Ele não responde que ele é o Filho de Deus. Ele fala assim: ó, tu dizes, mas eu vou te falar. É necessário que o filho venha, né? O homem, ele vai... Aqui, ó. Vocês ainda verão o Filho de Deus, né? O Filho do Homem assentado à direita de Deus. Culpado, responderam eles. Ele merece morrer. Então começou a cuspir no rosto de Jesus, a dar soco. Alguns lhe deram tapas e zombaram. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que bateu dessa vez? Eles estavam zombando de Deus, né? Porque diante de tudo que Jesus ele tinha feito, eles estavam esperando ali Jesus, tipo, mostrar um superpoder, Jesus fazer um malabarismo e sair daquela situação. Ou tipo, fala quem que nos bateu, porque muitas pessoas bateram em Jesus. Então, enquanto isso, Pedro... Só um instante, gente. Enquanto isso... Pedro estava sentado do lado de fora do pátio, vendo tudo isso. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu, uma empregada. E Pedro negou e disse: não sei o que você está falando. Primeira vez, né? Primeira vez que Pedro nega. Mais tarde, junto do portão, outra criada viu e disse que estava ali. Este estava com Jesus de Nazaré. Segunda vez que Pedro vai falar. Novamente Pedro negou e dessa vez com juramento. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros que ali estavam presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebendo pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo. Eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus: antes que o galo cante, você negará 3 vezes. Ele saiu dali chorando. Gente, olha pra você ver. Meu Deus. 3 vezes. E a que mais mexe comigo é quando fala assim... Pouco depois, alguns dos outros que estavam presentes ali viram Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebendo o sotaque galileu. Outras traduções vai dizer:
Alguns percebiam que Pedro se parecia com Jesus, ele tinha semelhanças de Jesus e por isso eles falavam assim: você era um deles, ou seja, você é discípulo dele porque você se parece com ele. Eu acho isso incrível e sensacional, porque os discípulos de Cristo, eles parecem com ele. Eu quero te falar, meu irmão, olha, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes e ali se cumpriu o que Jesus tinha dito, que Pedro negaria ele 3 vezes. Mas eu quero te fazer uma pergunta: se hoje, fosse nos tempos de hoje, você seria uma dessas pessoas apontadas e as pessoas falariam assim: você é um dele, porque você se parece com ele, você se comporta como ele, você fala como ele, você veste como ele, você é um dele. Isso mexe comigo, gente. Pedro parecia com Jesus porque ele ficou 3 anos caminhando com Jesus. É impossível alguém caminhar com Jesus e não se parecer com ele. Essa é a trajetória do fim. Jesus, ele é posto diante da parede, mas Jesus não questiona, e ali se cumpre o que dizia as escrituras: como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro. Ele não questionou, ele não abriu a boca, ele não falou nada. Jesus não se opõe. É assim que nós precisamos nos comportar diante dessa sociedade. Se alguém te der um tapa na direita, oferece à esquerda. Se te pedir a túnica, se te pedir a capa, leva também a túnica. Leva tudo. Eu quero ser parecida com ele. Eu quero ser semelhante a ele. Gente, eu quero agradecer a vida de vocês imensamente, porque vocês têm fortalecido o meu caráter. Quando eu vou começar a estudar para poder ministrar aqui sobre vocês, eu vou reconhecendo o tanto que eu sou ruim, o tanto que meu coração ainda precisa ser mudado, o tanto que eu sou soberba, o tanto que eu sou prepotente. E quanto mais de Jesus nós vamos conhecendo, mais nós vamos entendendo que não parecemos com ele. O jeito de falar, a forma de comportar, as rodas de amigos, os conselhos que a gente dá para as pessoas. Quanto mais estudamos as escrituras, mais nós vamos ser parecidos com ele. É isso, gente. O evangelho é sobre isso. É sobre Jesus fazer discípulos. E não faz sentido em nós conhecermos Jesus e não mudarmos as nossas atitudes. Nós precisamos ter novos comportamentos, novos jeitos de proceder e ser cada dia mais semelhante a ele. Se você perguntar para a minha saúde talvez, ela vai falar assim: Raira, você não tem condição de fazer uma live o ano inteiro. Mas se olhar o meu espírito e o meu coração, eu vou falar assim: gente, no meu canal aqui no Instagram vai ter live todos os dias até o final do ano, porque eu quero um povo parecido com Jesus. Eu quero chegar lá no céu e falar assim: olha, meus irmãos parecem com Jesus, nós somos parecidos com Jesus, nós parecemos com ele, e só parece com Jesus aquele que aprende da palavra. Se você veio comigo numa trajetória estudando Provérbios, agora finalizando Mateus, impossível você ser a mesma pessoa, porque eu creio no que diz essa palavra, e a palavra diz que a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma. Eu oro por um quebrantamento, eu oro para um arrependimento. Quando a gente vai ver mais pra frente, isso aqui não vou falar amanhã porque hoje já não dá mais tempo, mas amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre depois o que acontece quando Judas ele reconhece que ele tinha entregado Jesus. Vem um remorso muito grande sobre a vida dele. Remorso é diferente de arrependimento. E se você quer aprender isso, você vai ter que estar na live amanhã, porque amanhã eu quero te contar a diferença de remorso para arrependimento. E aí você vai identificar se você está tendo remorso ou se você está tendo arrependimento. É isso, eu quero finalizar por aqui dizendo: seja um mini Cristo, seja um pequeno Cristo, se comporte como ele, fale como ele, manifeste como ele, e tudo já está liberado para a sua vida, para você ser semelhante a ele, viu? É isso, vamos orar? Coloque sua mão no coração, faz assim, feche seus olhos e fala assim: Jesus, eu quero ter esse entendimento. Fala: Jesus, eu quero compreender a tua palavra. Jesus, eu quero que as escamas caiam do meu rosto, quero que as escamas elas caem dos meus olhos agora, em nome de Jesus. Quando Jesus ele vira para Pedro e fala: Pedro, você me negará 3 vezes. Pedro ele não conseguiu compreender porque as escamas ainda estavam nos olhos dele. Porém, quando ele negou 3 vezes, o galo cantou, as escamas caíram e ele falou assim: poxa vida, não é possível. Ele chorou amargamente porque ele reconheceu que ele tinha negado Cristo 3 vezes.
E quantas vezes você tem negado Cristo? Quantas vezes eu tenho negado Cristo? Pai amado, nos ensina a permanecer como um servo bom e fiel. Servo bom e fiel é aquele que faz além daquilo que o Senhor esperava. Nós queremos ser servos fiéis, servos bons, servos que permanecem na Tua palavra, servos que são avivados, Pai, servos que têm os pés chamegando, o coração ardendo pela Tua presença. Nós queremos ser esses servos, Pai, que não vão Te negar diante da circunstância. Eu declaro, Pai, que nós não vamos falar mentira, nós não vamos ser gananciosos, não vamos ser prepotentes, arrogantes, ciumentos, invejosos, meu Deus, fornicadores, adúlteros, meu Deus, ladrões, homicidas. Nós não vamos, Pai. Eu não quero falar de homicida só de quem mata alguém e tira a vida, mas homicida, palavras que saem da nossa boca para matar. Tem pessoas aqui, meu Deus, que lançam palavras sobre o outro para poder matar. Nós não vamos ser homicidas, Pai. Eu declaro isso sobre a nossa vida, porque um dia o Senhor sofreu uma separação muito grande para que nós tivéssemos vida, Pai, e hoje nós queremos nos apegar ao Senhor. O Senhor se separou do Pai por amor a mim, por amor ao meu irmão. E nós queremos honrar, Pai. Nós queremos honrar a sua escolha, honrar a sua atitude. E a partir de hoje, Deus, nós queremos ser melhores do que ontem. Talvez ainda vamos errar, mas nós não queremos errar de forma consciente. Nós não queremos escolher o pecado que nós vamos fazer. Talvez nós pecamos, Deus, mas pecamos de forma sem saber, inconsciente. Mas de consciência, Pai, nunca mais. Quando o Senhor virou para aquela mulher que foi pega em adultério, o Senhor continuou escrevendo na areia e o Senhor disse: olha, cadê aqueles que te condenavam? Cadê aqueles que queriam te apedrejar? A mulher responde: nenhum deles mais está aqui. E Jesus volta e fala: vai e não peques mais. Quando o Senhor estava falando aquilo não era uma parábola. Quando o Senhor falou: vai e não peques mais, não era algo difícil de ser cumprido, mas o Senhor estava declarando uma verdade. Se o Senhor falou: vai e não peques mais, o Senhor estava falando: vai e não comete isso de novo. Meu Deus, então é possível. É possível para aquele que mentiu ontem nunca mais mentir. É possível para aquele que caiu em pecado de adultério ontem nunca mais adulterar. É possível para aquele que ontem caiu na fornicação nunca mais fornicar. É possível para aquele que caiu na ganância ontem, na mentira ontem, na soberba ontem, nunca mais voltar a esse erro, Pai. Isso é possível. Isso só é possível pelo Senhor, Pai. Porque nós escolhemos colocar nossa confiança em Ti, Deus. Eu quero Te agradecer e Te pedir que essa palavra seja real e verdadeira na nossa vida. Em nome de Jesus, eu clamo, eu intercedo pela vida dos meus irmãos e eu declaro vida. Eu declaro vida, Pai, sobre a vida do meu irmão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Manda glória pro céu, gente. Manda glória pro céu. Dá glória a Deus. Fala amém. Aleluia. Aleluia. Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. Glória a Jesus. Santo, santo, santo és o Senhor. A gente se parece com quem a gente convive. Filhos adotivos acabam se tornando parecidos com seus pais, a ponto de não acreditarem em ser filho adotivo. Isso é uma verdade, Débora. Glória a Jesus. Para aqueles que gostem, tirem um print. Poste no seu Instagram. Me marca. Que privilégio, gente. Que privilégio. Hoje é um domingo. Vocês acordaram cedo para ouvir palavra, velho. Nunca mais seremos os mesmos depois dessa palavra. Amém. Glória a Jesus. Que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Amém, Joelma. Obrigada, viu? Você também. Foi maravilhoso. Amém, Soninha. Glória a Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais de Ti. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Espírito Santo. É Ele, gente. Obrigado, Espírito Santo. É Ele, velho. É sobre Ele. Olha, amanhã nós vamos encerrar, viu? Amanhã nós vamos ler 27 e 28. E amanhã eu conto para vocês os próximos passos. Mais uma coisa eu vou te falar. Eu não os deixarei. Eu não os desampararei. Vocês tornam a minha manhã mais feliz. Vocês tornam a minha manhã mais alegre. Eu acordo cansada, porém com ânimo. E eu falo assim, mais um dia que eu vou estar ali com os meus irmãos. Eu tenho alegria nisso, viu, gente? Não acha que é um peso pra mim, não. A minha alegria é mandar uma mensagem lá no grupo pra vocês assim, bora acordar, pá. É com alegria, tá, que eu faço isso. Às vezes eu falo de forma dura,
mas é a forma como Deus ele vai me conduzindo. Mas eu amo muito a vida de vocês e saibam que nunca é um peso para mim. É com muita alegria que eu tô aqui ministrando a palavra para vocês, compartilhando de algo que Deus ele me deu. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Tem alguém aqui pela primeira vez? Se tiver, coloca uma mãozinha para cima, fala eu quero te conhecer. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu mando ali uma palavra, às vezes uma tarefa do dia, um resumo daquilo que eu fiz. Eu não faço resumo diário, viu, gente? Por isso que eu não tô mandando no grupo resumo. Mas eu sempre compartilho algo que Deus ele coloca no meu coração. Tô muito feliz. Feliz de vocês estar aqui. Ei, Euler, você tá chegando no final da live, né? Olha, amanhã 6h30 tô aqui te esperando, hein? Ai, amanhã, segunda-feira, nós vamos estar aqui sim, tá? Kelly, seja bem-vinda, viu, Kelly? Comecei ontem, Zelande. Deus abençoa, viu? Fico feliz. Sempre vejo depois, Joelma, aprendendo muito. Gracinha, glória a Jesus por isso, tá? É Ele que tem transformado as nossas vidas. Glória a Deus, eu tenho pegado muito feedback bom, muitas pessoas sendo edificadas. Eu vejo então que Deus ele tá nesse negócio, porque quando Cristo ele está a crescimento e a edificação. O dia que eu começar a falar muito de mim, gente, vocês me cortam, viu? Porque quando a pessoa ela fala de si, pouco tem de Deus. Hoje meu marido que entrou na live, ele já sabe minha rotina de estar aqui. Ele escuta quando eu passo a roupa dele. Amém. Gracinha, Débora, passando roupa. É isso aí, exercendo o seu papel no lar. Eu quero entrar no grupo do WhatsApp. Ô Nilton, é só você... Eu vou mandar também no seu Instagram. Mas eu vou postar essa live hoje e vou colocar um link. Aí você clica no link e entra, tá bom? Para aqueles que entraram na metade do caminho, volta lá do início, tá? Tem grupo no Zap, viu, Kelly? Eu vou colocar no meus stories do Instagram. E aí, se vocês me acompanham, compartilha com os amigos de vocês, mande para alguém. Amanhã nós vamos terminar o estudo de Mateus. Com êxito, vamos falar da morte, da crucificação, da ressurreição de Cristo, das escamas que caem dos olhos, das vidas que passam a enxergar a partir desse momento. E amanhã eu vou contar um pouquinho para vocês da primeira pessoa a ver o véu do véu se rasgar, né? Amanhã a gente vê o véu se rasgando. Eu também quero entrar no grupo. Amém, Joelma. Eu vou colocar lá o link. É só você voltar nos stories. Espera eu postar. Vai dar só um tempinho de eu postar essa live e vou compartilhar nos stories. Vou deixar um link. É só clicar no link, tá? Vou deixar tarefa pro dia de hoje. Ele ainda não segue ao Senhor, mas já escuta comigo. O Senhor tem te usado. Não pare. Amém. Amém. Amém, Débora. Vamos continuar orando pelo seu esposo. Ele vai sim ser um servo muito amado, muito querido e usado pelo Senhor. Agora é isso, pessoal. Hoje é dia de culto. Hoje é dia de louvar o Senhor, de agradecer. Não só na igreja, porque eu louvo em casa. Eu tenho tempo na palavra com ele aqui em casa. Mas na igreja eu encontro meus irmãos. Lá eu encontro uma família. E nessa família a gente canta para Deus. A gente escuta uma mensagem acerca de Deus. Se você mora em Belo Horizonte e quiser participar, a igreja que eu congrego chama Ministério Vida por Vidas, viu? Lá a gente não sabe fazer muita coisa a não ser amar, não. A gente só sabe amar, gente. Só isso. Mais nada. Só ama. Um beijo, um queijo. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.